Você sabe dizer o que é uma causa? De modo bem simples, é o princípio, a razão ou a origem de algum propósito pessoal ou coletivo. E foi por causa de uma causa que a FNQ nasceu, há 3 décadas, com o propósito de ajudar as organizações a aumentarem sua produtividade e o Brasil, a sua competitividade. Mas como alcançar o objetivo em um país tão grande, tão diverso e em meio a cenários disruptivos e desafiadores? Por meio de um trabalho voltado constantemente para a melhoria da gestão das empresas, que são as molas propulsoras da nossa economia e da nossa visibilidade. Você sabia que a FNQ, com seu modelo de excelência da gestão, o MEG, está sempre na vanguarda dos assuntos relacionados à gestão no Brasil e no mundo, sendo referência para os modelos de gestão de vários continentes? Mas o que ele tem de tão especial? O MEG é adaptável e oferece uma visão sistêmica da gestão de cada organização, o que possibilita a identificação de seus pontos fortes e, o mais importante, indica todas as oportunidades de melhoria de maneira assertiva. O MEG aborda todos os processos da organização, com foco em importantes fundamentos. Como a FNQ pode ajudar a sua organização? Com profissionais experientes e altamente qualificados no MEG. Convidamos você para conhecer a FNQ, a sua causa e o seu compromisso com a excelência da gestão. Senhoras e senhores, boa tarde. É com imenso prazer que eu anuncio aqui mais um webinar da série FNQ 30 anos, que iniciou ano passado, com vários temas muito importantes. E hoje vamos ter o tema com o pesquisador, cientista Fuad Gatá Sobrinho, sobre o tema Inteligência Artificial, Independência ou Morte. Eu queria falar inicialmente um pouco sobre a FNQ, né, que quem está trabalhando nesse projeto dos webinars, e eu vou mostrar aqui alguns slides só para todo mundo se contextualizar sobre a nossa fundação. Patrícia, estamos vendo? Sim. Sim, né? Sim. Então, vamos lá. A fundação da FNQ, ela foi criada há mais de 30 anos atrás, fizemos 30 anos aniversário agora no ano passado, e ela foi criada por essas empresas que estão descritas aí no terceiro parágrafo, com o intuito, na época, de se preparar, né, preparar o Brasil, as empresas, para, na época, anunciada abertura de mercado, né, que o Collor já deixava bem claro. Então, a FNQ foi criada, né, ofereceu uma série de capacitações, cursos, ferramentas, né, e principalmente um prêmio, né, chamado Prêmio Nacional da Qualidade, que fomentava que as empresas se aplicassem e concorressem, né, para assim, para ter um destaque no Brasil. Então, foram essas empresas que 39 empresas que idealizaram, e desde 90 até hoje a gente vem evoluindo. Em 2005 decidimos, fora a qualidade, focar na temática da gestão, né, que é muito mais ampla que a qualidade, e desenvolvemos um modelo, né, e esse modelo é baseado em interações com várias entidades, né, parceiras nossas de nível mundial, que nós trocamos figurinhas, e também principalmente com um grupo, né, local, que demora de 1 a 2 anos para criar cada vez um novo modelo, né, que está hoje na sua 21ª edição. O modelo atual, como está visto aqui, tem 8 fundamentos, né, e cada fundamento tem temas e tem subprocessos. Hoje nós falamos em 117 processos que são avaliados
em uma empresa para que se tenha um grau de maturidade da empresa, e essa avaliação é feita através de um PDCL, ou seja, o processo não é só checado se existe ou não, mas em que grau de evolução ele está. O nosso processo é bem simples, temos uma autoavaliação assistida, porque sempre participam colaboradores da empresa, tem um resultado, um diagnóstico, e no fim nós oferecemos a mentoria para acompanhar os ganhos da empresa, as ações. E, né, a entrega desse diagnóstico é um relatório, né, bastante extenso, e gráficos, por exemplo, de radar, onde a empresa pode se localizar a quantos % ela está em relação ao máximo de cada eixo. Temos uma série de empresas, aqui só tem um grupo muito pequeno de empresas que já se aplicaram à autoavaliação e à mentoria, e de um tempo para cá nós desenvolvemos vários modelos específicos para a DRH, área de saúde, cooperativas, SEBRAE, o próprio Ministério da Economia, com transferência de recursos, inovação, distribuidor de energia elétrica, ESG, que é um tema bastante procurado, municípios, e estamos desenvolvendo um modelo específico para agronegócio. Então, é isso que eu queria mostrar, mais ou menos, em termos da nossa fundação. O nosso modelo está sendo testado e aplicado pela ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Tanto o modelo em si, como o RH, como o ESG. Então, a gente vê claramente, né, o reconhecimento da nossa fundação, do nosso modelo, pelas entidades e por uma série de empresas. Queria, então, começar apresentando o Fuad, daqui a pouco eu abro a palavra para ele. O Fuad tem um currículo enorme, né, que nós vamos tentar colocamos em 2 slides, não é justo, né, porque ele seria muito mais amplo, mas eu combinei com o Fuad, a gente vai só falar dos tópicos principais, quer dizer, ele é bacharelado em matemática, né, pela UNB, ele tem mestrado em ciência de computação pela PUC, do Rio de Janeiro, e aí só vou ressaltar os itens em azul. Ele tem um duplo PhD, né, em ciência da computação e administração de empresas na University of Maryland. Ele tem medalha de ouro do Development of Transformation Science to Society. Então, isso é uma medalha equivalente, né, às Fields Medal, foi em 2015. Durante os anos 2011, 2012, ele foi membro do Conselho, né, da Ciência e Tecnologia do Programa Nacional de Gestão Pública do Governo, GES-Pública. Foi chefe do Centro Nacional de Pesquisa para Informática em Agropecuária e foi cofundador e coordenador de tecnologia do projeto internacional Fábrica de Software com o consórcio CTI Banco do Brasil. Ele foi pesquisador e diretor executivo e membro do Conselho de Administração da Embrapa. Ele foi Distinguished Research Professor Award, ele ganhou esse award for the contribution of the European Eureka Project University of Dortmund, então é um reconhecimento bastante famoso. E também tem o Distinguished Research Professor Award for the contribution of the World Organizational System Integration Project at New Jersey Institute of Technology. Então, assim, sendo um pouco injusto, nós passamos rapidamente por vários aspectos, né, vários pontos importantes, e eu queria, então, passar, né, a nossa conversa ao Fuad, mas antes queria agradecer, né, a participação, né, ao patrocínio, né, de empresas, entidades que permitem, né, esse webinar acontecer. Então, inicialmente, ao Bradesco, né, à Sabesp, ao Grupo Vibra e ao sistema OCB-Sescop, né. Temos um apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, do SENAC e do SESC do Rio Grande do Sul, um apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o MS Competitivo, e do Movimento Catarinense pela Excelência né, Santa Catarina, Excelência Santa Catarina. Meu nome é Daucha, como já foi dito, Ronald Daucha, eu sou engenheiro eletrônico pela USP, atuei em várias empresas, só na Siemens atuei 30 anos na área de inovação, gestão e processo, e coordeno a FNQ desde 2019. Então, eu queria agradecer agora, né, oficialmente ao Fuad, ele está com o microfone fechado ainda, mas queria apresentar o Fuad e agradecer enormemente por ter aceito, né, o nosso convite. E boa tarde, Fuad. Vamos esperar só o Fuad colocar o... Ok. Acho que você conseguiu. Fuad, super obrigado aí pela participação e pela disponibilidade de tempo que eu vi, né, pelo teu currículo e pesquisa. Não deve ser fácil, mas
acho que vai ser importante a gente compartilhar aqui, né, todas as tuas experiências e conhecimentos. É muito bacana. Boa tarde, Fuad. Boa tarde. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, né, na Fundação Nacional da Qualidade, e compartilhando com vocês essa experiência que a gente vem tendo, né, com de inteligência artificial, engenharia de software, onde esse problema se trata, onde está o tema, né, que a gente colocou. E nesse tema a gente coloca independência ou morte, porque a gente trata de inteligência artificial, né? Eu posso colocar alguns slides, se você permitir aqui. Uhum. Mas talvez perguntando um pouco antes, Fuad, o que te levou, assim, eu listei uma série de entidades, prêmios, assim, como é que foi tua linha, né, tua trajetória profissional para você realmente, eu vi, cada vez mais se dedicar nessa temática, né, de processos e inteligência artificial? Seria bacana. Eu comecei a minha vida na Academia de Matemática e Física na Universidade de Brasília, e como você viu no meu currículo aí, tem todas as minhas pós-graduação, doutorado, etc. E comecei a trabalhar junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária após o meu mestrado, e concentrando a informática em pesquisa agropecuária, na verdade, como sendo um item de pesquisa. Então, começamos a trabalhar no trabalho de taxonomia de plantas. Depois, junto com a Embrapa, a gente começou a trabalhar na Smithsonian Foundation, nos Estados Unidos, em Maryland, lá em Washington, para fazer a classificação de quadros artísticos da Smithsonian Foundation, com o professor Edgar Sibley. Depois comecei a trabalhar com o Dr. Raymond Ye, Dr. Professor Ramamurti, né? Ramamurti é falecido, Raymond Ye ainda está vivo, né? Foram os co-criadores da engenharia de software, eu tive o prazer de trabalhar com eles. E daí em diante, então, eu comecei a estar trabalhando de uma forma mais transdisciplinar. Comecei a fazer meu doutorado também na Universidade de Maryland em administração, em Management Science. E aí comecei, então, a ter uma visão de trabalhar e criar um processo chamado fábrica de software, que naquela época o Japão tinha colocado um modelo nos anos 60, a gente começou a colocar um na China, colocamos no Brasil, bem cedo, né? Foi o segundo modelo de projetos de fábrica de software no mundo, com aquele conceito que a gente tinha. Aliás, até hoje ainda é um conceito bem diferente do que o povo utilizou. Mas é exatamente que você tinha 3 colunas, e essas 3 colunas, ela vinha do processo transdisciplinar, de você estar trabalhando com software, pesquisa agropecuária e processos. E com tudo isso aí, desculpa, tudo isso te levou, então, essa pesquisa, né, sempre nessa linha, né, desde o desenvolvimento de software, processos, até o tema da inteligência artificial. Deixa eu começar com esse ponto contigo, desculpa te interromper. Todo mundo ouve falar em inteligência artificial, imagina o que é, sempre na cabeça da gente sempre tem a história, né? Eu estou dirigindo um carro, né? Eu posso esquecer do carro, responder o WhatsApp, né? Até você brinca, posso até ter bebido, né? E o carro se vira, né? Então, para todo mundo, tem outros também exemplos, para todo mundo, inteligência artificial é algo que, né, te dá dependência, mas eu aprendi contigo que existe, né, o que a gente chama de uma inteligência artificial no conceito usual. Então, eu queria que você explicasse um pouco, né, o que é a inteligência artificial que nós entendemos, imaginamos, né, e só para a gente se conceito, né, contextualizar o que é, né, o que a gente chama da inteligência artificial usual, né, normalmente compreendido. Não sei, você parece que tem alguns slides para mostrar, certo? Eu tenho aqui, eu poderia estar, de uma forma ou de outra, tentando ver se eu consigo compartilhar esses slides aqui com vocês. Legal. Eu não sei se está chegando, tem a minha tela aqui. Deixa eu ver, share sound, mas deve ser esse aqui. Não sei se devagarzinho está entrando, entrou. Se você quiser aumentar ela, fica a teu critério aí. Botar em modo apresentação aí embaixo. Uhum. Mas acho que para mim tá bom. Se para vocês tá bom. Dá para ver. Perfeito, dá para ver sim. Aí eu tenho um controle de que estou mostrando para vocês. Então, de qualquer forma,
Isso que a gente chama de inteligência artificial do modelo clássico, né? Você tem um conjunto de regras, ações, ambientes, tecnologias, competências fixas, onde você tenha a sua entrada, né? Que seriam esses pontos dos eventos do que ocorre, e você vai ter uma saída respondendo se aquilo é verdadeiro ou falso, se você está entrando, algo que você coloca, nega aquilo que você afirma como verdade, e você encontra um absurdo. Isso daí é, na verdade, a inteligência artificial clássica, que ela é livre de contexto. O contexto está dentro das regras, o contexto está dentro das ações, do ambiente, etc. Então, isso daí é, na verdade, o que a gente vem estar estudando, né? Que, na verdade, é a diferença, né, que a gente encontra entre algoritmos, né, o que é chamado de algoritmo, que você, na verdade, começa um procedimento e você sempre termina aquele procedimento com o mesmo resultado, né? Então, em teorias de autômata e teoria de linguagens, e foi definido como um problema de Turing que colocou, porque se você tem um algoritmo, ele pode ser um procedimento, mas se você tem um procedimento, ele pode não ser o algoritmo, porque o procedimento, na verdade, ele pode não parar e não dar o mesmo resultado, né? E é sobre esse assunto... Deixa eu ver se eu entendi certo. Você falou assim da inteligência artificial usual, então, assim, quanto mais precisa a gente acha que é porque a gente programou todas as opções possíveis, mas isso é ilimitado. Então, o que você está falando, assim, isso aí como não considera o ambiente, etc., isso é um risco, né, por si. Então, o que você falou uma hora aí, o que seria esse novo conceito de inteligência artificial? Ou no conceito, o novo não é conceito, isso é a forma correta de você... A forma mais completa, que eu diria... Completa, né? Mais completa, ela induz que você não só visualiza algoritmos, como você visualiza procedimentos que pode não terminar e ter resultados distintos. Então, se você coloca um assovio na rua, é uma coisa, você coloca um assovio dentro de um cinema, é outro. E você está fazendo a mesma ação, e o contexto é outro. E você, então, isso está falando com a atividade humana. Você imagina agora você fazendo um processo mecanicista, que você muda de contexto e você faz absurdos, né? Então, na verdade, eles se complementam. Ou seja, aquilo que você está colocando como procedimento, né? E aí eu colocaria esses segundos slides aqui, que são características de inteligência artificial, se você me permite. Aí, o que ocorre é que você tem um elemento de inteligência artificial que a gente coloca, que são características de AI, é o que eles colocam como Business Process Modeling, que é um sequenciamento de estruturas organizacionais, atividades e funções que são livres de contexto. Aqui você tem uma ação seguida de outra ação e assim vai. Essa é tradicional, né? Essa é a tradicional, né? E você tem aqui do lado esquerdo, na verdade, esse sharing, que é, na verdade, o compartilhamento de problemas e soluções. Você tem transições, tem competências e é dependente de contexto. Então, você tem as regras, você tem infraestruturas, você tem os seus valores adicionais e valores adicionados. Então, com isto, você teria mais ou menos essa cara, né? Que seria uma célula unificada de inteligência artificial, né, na sua forma mais completa, né? Que você, na verdade, você considera o contexto como parte do seu processo da máquina. Você tem uma máquina de inferências contextualizada. Então, com isso, ela depende do contexto. Conforme o contexto que você tem, então, resultados que dependem, conforme o contexto, que você tem as regras, que esses resultados obedecem, tem as infraestruturas que você utiliza para gerar esses resultados dependentes, e tem os problemas que você inicia, né? Você inicia o problema, aí você tem as referências para seguir, são leis, são normas, né? Axiomas, e você tem também recursos humanos, tem perfis de recursos humanos, máquina e ambiente, que você pode estar mudando cada um desses elementos. E a transição, se você muda cada um desses elementos e não muda a transição, né, então você vai ter um resultado que não necessariamente é o mesmo, e que ele depende do contexto que você tem. E quando a transição é fixa, e quando você tem essas regras que não são variáveis, essas infraestruturas não são variáveis, né? Você pode estar mudando o problema, mas para o mesmo problema, para a mesma entrada, você pode ter resultados diferentes. Se for o mesmo, for fixo, ele vai ser sempre o mesmo, que é o repetitivo de uma indústria automobilística, por exemplo. Você tem um sequenciamento de máquinas, né? Agora, quando você tem uma política pública, a coisa fica diferente. Isso daí nos induz alguns riscos, né? Eu queria perguntar, para a gente entender um pouco, assim, praticamente, que riscos podem ter se você não
considera vamos dizer, essa modelagem correta, pelo que eu entendi agora? Na verdade, se você me permite, eu não diria Claro. correto, eu diria mais completo. Dalcha, seria assim, olha, quando alguns elementos, eu vou colocar exemplos, tá? Algoritmos de distribuição em massa é um tipo de publicação que foi feita há pouco tempo. Tem outros que é The Shame Machine, quer dizer, a máquina que me envergonha, né? Como sendo algoritmos que se coloca dentro de um determinado contexto, onde eu, como matemático, né, desenvolvi aquele determinado algoritmo, começo a, então, ter problema de reconhecimento social. Onde o algoritmo começa a estar desenvolvendo problemas onde você tem preconceitos, e esses preconceitos não foram colocados dentro do algoritmo, né? Como você colocou, nem tudo a gente coloca lá. E os preconceitos que existem entre uma pessoa e outra não é necessariamente o mesmo. Então, nunca um algoritmo vai dar conta de você estar enxergando e identificando preconceitos. Um exemplo disso daí foi uma menina do MIT, do Media Lab, que tem uma TED Talk dela, e onde eu aconselho que todo mundo possa ver, eu vou deixar esses slides aqui, não é? A Patrícia depois, por favor, pode estar distribuindo para todos os participantes, onde você enxerga que ela fez um reconhecimento facial, ela é negra, e ela teve um problema de ser reconhecida a face dela pela cor. O problema de como era a característica que era considerada no algoritmo que estava sendo reconhecida. E teria outros problemas de criptomoedas, tem uma série de coisas que ela coloca como exemplos lá, e onde você pode ter ineficiências na recepção pelo ser humano e como reconhecimento do algoritmo. Então, o algoritmo ele se complementa, é óbvio, com o processo do contexto. Quando ocorre o contexto, você vai e corrige. Então, na verdade, o contexto ajuda você a fazer a gestão, a qualidade da gestão que você precisa daqueles algoritmos que você está lidando com eles. Os algoritmos são fantasticamente usáveis, são muito bons, não se pode abandonar de forma alguma, senão fica incompleto também. Então, você tem coisas que são fixas, que você ganha muita produtividade, e que, por outro lado, se você não considerar a parte contextual, você pode perder o rumo, né? Daí que vem, então, essa questão de você estar mexendo com inteligência ou morte, né? Você pode estar sendo bastante inteligente e você pode estar matando pessoas. Isso ocorre em guerra, em paz, em hospital, em uma série de exemplos, né? Uhum. Bom, mas só uma pergunta, deve ser para você desenvolver, né, inteligência artificial dependente, né, do ambiente, do contexto, você sim. Deve ter, imagina, outra, já que você falou que você trabalhou em fábrica de software, tem uma outra forma de se desenvolver software. Como é que é a base, né, para desenvolver esses sistemas? Na verdade, esse processo aí chamado de fábrica de software, que parece que é uma coisa repetitiva, né? E que, na verdade, não é, porque dependendo do processo pelo qual você obedece, o contexto que você tem, as leis que você tem, por exemplo, leis contábeis, aqui no Brasil é uma, na Alemanha é outra, nos Estados Unidos é outra, você tem culturas diferentes, e elas podem ser até conflitantes. Então, você tem, na verdade, o que a gente chama de uma inteligência artificial, a unificação do software com o processo. Então, você tem, na verdade, um software que é gerado por meio de um controle de processo completo. Você tem algoritmos e procedimentos e processos, eu diria, contextuais. E quando você tem isso aqui, tem um tipo de a gente chama do processo que coordena essa barra azul, né? Então, você tem essa interligação dos valores, dos resultados que são dependentes, conforme esse slide que a gente passou, né? Que tem aqui o problema, que são os insumos, tem os resultados dependentes, e você tem, na verdade, também os protocolos isolados. Você depende de outros sistemas que existem e têm vida própria, né? Porque nem tudo é completo, então você vai interagindo e vai integrando. E a interoperação e a integração disso, você tem que interagir com esses protocolos. Então, você tem protocolos tecnológicos, você tem protocolos de recursos humanos, tem protocolos ambientais e de transmissão. Esses protocolos, quando você... esses sistemas, quando são isolados, você, então, exerce esses protocolos, você está colocando esses protocolos e interagindo com o processo. Da mesma forma, você vai fazendo um monitoramento unificado do processo com o software. Ou seja, quando a gente está falando do processo com o software,
a gente entende software como sendo um programa de computador, e, na verdade, ele não é um programa de computador. Ele é a sua especificação, desenho, implementação, código e teste. Ele é tudo junto, e onde a especificação é o próprio processo. Então, o software unificado, ele depende de uma gestão. Então, esse processo unificado de gestão, não é? E você tem que brincar com isso. E qual é a brincadeira disso? Não é? É a brincadeira do Living Lab. É você estar fazendo um laboratório vivo. Até há pouco tempo, hoje nós temos mais de 1.500 laboratórios vivos do mundo. Começamos no Brasil, no Senado Federal, com o primeiro laboratório vivo, lá no Prodazem. E hoje nós temos milhares. Inclusive, esse método de você fazer software, ele induz que você tem a realidade, a diferença que seria o valor adicionado que você descobre, né? Eu não sei se aqui está dando para ler direitinho, talvez eu tenha que aumentar um pouco, né? Mas Assim? aí deu, muito bom. Tá bom. E aqui, então, você identifica, na verdade, o seguinte, quer dizer, qual é o processo que você vai identificar para chegar naquela diferença que você deseja? Exatamente o contrário que se faz com o processo mecanicista, que você sabe onde você está, acha que vai para algum lugar e vai desenvolvendo ações. Então, encadeamento de ações. Aqui não é encadeamento de ações. Aqui você vai ter, na verdade, um processo para atingir aquele resultado, onde tem valores intermediários, resultados intermediários. Você vai simular isso em tempo e custo. Você vai sair daquela realidade, chega numa abstração, nessa abstração você simula tempo e custo, tem filas de espera, tem uma série de coisas a serem consideradas, a eficácia, e aí você envolve o ser humano. E você envolve a vida, não só o ser humano, mas uma planta, o ser vivo, onde você começa, então, a enxergar essa abstração por meio de como seria um pedaço de realidade controlada. Como eu trabalhei na Embrapa, você tem produção de plantas, né? Você tem necessariamente ambientes controlados, que você tem o solo, a umidade, né? O local onde você faz os experimentos. E depois você vai variando o solo, água, vai variando a umidade, vai variando a genética da planta, vai variando todas as variáveis, né, que a gente chama de variável de estado, todas essas variáveis vai variando até você chegar naquele ponto de equilíbrio. Quando você chega no ponto de equilíbrio, antes de chegar a implantar, né, de você fazer o processo disruptivo de que a gente chama de, como é no teatro, né, de você estar encenando, né, você... antes de você encenar, você tem o roteiro, e antes de você ter esse roteiro, né, depois de você ter esse roteiro, você, na verdade, começa a estar desenvolvendo o que a gente chama de decoupling, o sistema. Você faz uma desacoplamento do sistema numa vida real, e essa vida real pode não ser mais a mesma que era antes. Aí você tem um choque novamente e começa... Por isso que é um laboratório vivo, ele não para. Esses experimentos, embora você coloque em produção o que você desacopla, você coloca em pesquisa direto. Então, é o que a gente chama de inteligência artificial mais interativa, mais completa. E com isso você não perde de vista de onde você veio, sabe para onde você vai, e tem a contemplação do conhecimento identificado, especificado. Então, você começa a criar escolas, né? Com isso, legal. É muito bom para você desenvolver currículos da universidade e tal, onde você tem integração universidade-empresa, assim por diante. Não, legal. Antes de entrar, talvez, um pouco mais em detalhe, porque agora eu entendi o conceito, deixa eu pular umas questões, acho que é importante para a gente, né, manter o interesse, está bem alto aqui, fiquei bem curioso. Se você pudesse contar alguns exemplos, né, de onde foram aplicados esses... Não, claro. Aí é legal, porque aí tem, né, você me contou um de New Orleans, mas eu sei que tem vários outros, talvez se pudesse contar e compartilhar, porque aí fica bem claro, né, o que pode acontecer se você não se preocupar com o contexto. Sem dúvida. Na verdade, tem vários exemplos. Nós tivemos exemplos de Pode New contar Orleans. em detalhe, não faz, é interessante isso. Nós tivemos exemplos de New Orleans, do esvaziamento da cidade de New Orleans, que a Universidade de Minnesota desenvolveu durante 5 anos. Para enchentes, né, ou não? Para enchentes e eventos extremos, na verdade. Não só enchentes, mas eventos extremos. Desse caso específico foi com enchentes, né? E que teve um problema drástico de você estar desenvolvendo tudo aquilo, imaginando que tudo seriam os algoritmos, era uma coletânea de algoritmos. Era uma rede de algoritmos, na verdade, né?
como um BPM, e você, então, quando começou a ter o problema, que foi a realização disso, eles se esqueceram dos impedimentos que teria das pessoas com deficiências, ser paraplégicos, cegos, surdos, etc. E eles foram ver, em tempo real, se tinha condições de melhorar isso aí. E teve um trabalho enorme, e morreu muito mais gente do que se imaginava se não tivesse usado os algoritmos. Então, esse caso é um exemplo de que te levou a um determinado caminho que não foi bom. Com isso, eles melhoraram o processo. E um exemplo bom de você ver isso foi o que aconteceu na Agência Espacial Brasileira, em lançamento de satélite aqui no Brasil, onde a gente teve a oportunidade, junto com o CGEE, né, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, com a AEB, com o INPE, com várias universidades, USP, né, muitas organizações, tentando desenvolver uma economia de mercado para a construção de satélites de cargas úteis, né, com nanotecnologia. Esse tipo de coisa até hoje não se completou, e eles tinham imaginado um processo de um planejamento estratégico para se desenvolver isso. E isso eles imaginaram em torno de um ano e meio, para se fazer isso ocorrer. E, na verdade, nós, quando colocamos isso nesse laboratório vivo, a gente viu que, quando a gente modelava e simulava, dava mais de 11 anos de tempo. Então, a gente imaginava os timings diferentes do que se tinha, né? E isso foi baseado na cartilha que era da NASA de satélite, né? Então, o INPE tinha essa cartilha, um livro básico disso, e depois eles desenvolveram outros, e assim foi por diante. E na verdade, isso foi desenvolvido utilizando todas as infraestruturas brasileiras e incorporando componentes, né, que eles chamam de prateleira ou não, né, que você teria que construir, ou problemas de interesse nacional, que você não teria condições de importar, e você tinha que desenvolver por conta própria, e você tinha que gerar recursos humanos. E aí que geralmente veio o perigo. Você, às vezes, depende de 5, 10 anos para gerar pessoas com uma certa qualificação. Então, imaginando vários contextos, e vamos contratar pessoas prontas fora e colocar aqui. Então, esse é um tipo de trabalho. Você sempre conta a história, eu já ouvi, do Morro do Alemão, talvez seja interessante se comentar sobre ele. O processo do Morro do Alemão foi uma empresa que ela utilizou dessa tecnologia para estar visualizando como é que você poderia acompanhar os problemas de uma determinada favela no Morro do Alemão, né? Que o Morro do Alemão foi muito conhecido, tem um vídeo da Globo, né? Da G1, né? Que foi feito em 2011, 2012, e onde você acompanhava a entrega de gás como sendo o mesmo roteiro uma entrega de droga. Então, o processo de crime que você tinha, então você tinha que acompanhar as pessoas pelo vídeo, ao mesmo tempo você tinha algoritmos que poderiam estar te ajudando a ver quanto tempo demoraria ou não, ou que se teria de sensores para entender isso daí, e viu pelo próprio vídeo no comando e controle que você tinha dentro da célula do Morro do Alemão, você viu as pessoas se distanciando de um morro para outro. E nessa época eu perguntei para as pessoas, mas por que vocês estão deixando acontecer isso? Por que não fizeram com todos os morros ao mesmo tempo? Porque eles não teriam para onde ir e a gente não teria como prendê-los. Então, na verdade, você vê bem que não tem algoritmo, na verdade, que resolva tudo isso, né? Então, você tem problemas que são resolvidos, soluções conhecidas. Você tem problemas que não são conhecidos, mas não têm soluções. Você tem problemas que não são conhecidos e tem soluções, né? E você tem problemas não resolvidos e não tem soluções. Esse é o pior caso, né? O pior caso deles, nenhuma inteligência artificial clássica dá jeito de resolver. E essas classificações de complexidades, né, foram desenvolvidas e foram publicadas pelo professor Ramamurti, que teve aquela premiação do Alan Turing Award, que, na verdade, começou a se diferenciar e fez um trabalho publicado de engenharia de software e inteligência artificial. Porque, na verdade, a inteligência artificial, quando ela nasceu, se você me permitir, tiver esse tempo, claro. Ela nasceu com o processo de Turing, onde ele dizia muito claro, eu gostaria de estar vendo como é que se comporta
sequência de Fibonacci e gostaria de ver como é que seria o crescimento de uma orquídea. Isso ele pode fazer como algoritmo, mas como procedimento, né? Você tem coisas da vida que não tem como colocar no algoritmo, que é o cheiro, que é o belo, né? E uma série de coisas que você necessariamente, na época, não tinha vídeo para você... O que você falou como o cheiro? Que belo. O que você falou? É o belo, né? O belo da orquídea, né? Tá, belo. O belo do tempo, né? Então, o belo de ter dentro de você o sentimento que você tem, né? E então, você pode incorporar informações do contexto, transmitir via neurônios por todo o seu organismo, fazer com que ocorra em qualquer ponto do organismo algumas coisas, como foi vários casos de pesquisadores cientistas no mundo inteiro já fizeram, né? Que contribuíram com paraplégicos, etc. E você tem condições, então, de verificar que, quando você tem pessoas com uma certa deficiência, você, para complementar essa deficiência, você precisa incorporar essa pessoa como parte do processo na geração dessa máquina que você vai ter, para ver se, de fato, aquilo é útil àquele perfil dela. E não adianta você replicar isso por todas as pessoas, porque não necessariamente as referências que você vai ter vão ser iguais. Uma pessoa diferencia da outra, essa é a beleza humana, né? Agora, é claro que o joelho para um vai ter muita coisa útil e aplicável e reusável para outros. Mas tem outras coisas que você tem que reconstruir, né? E essa reconstrução vai depender muito do contexto que você está lidando, né? De pessoa a pessoa. Para você ter uma ideia, que eu não sei se eu dei alguns exemplos assim, mas um exemplo fantástico disso é quando você chega no hospital e você tem a higienização das mãos. A higienização das mãos dentro do hospital, você tem vários pontos que a higienização não é igual a um outro ponto. Na entrada de um hospital, um trabalhador de saúde ou um paciente tem uma higienização. Numa sala cirúrgica, a higienização é outra. Os produtos que você vai utilizar, a frequência, o tempo que você tem higienização é diferente. Então, os protocolos são distintos. Eles são considerados como sendo protocolos de higienização. Um protocolo. Não dá. Você não tem um protocolo só para fazer isso. Então, você vai flexibilizando, customizando o protocolo, e você vai ter uma rede de protocolos de higienização. Você vê como complexo isso, né? Então, nós estamos falando de higienização. Você imagina agora a recepção, onde a maioria das pessoas, quando chegam no hospital, morrem. Elas morrem na UTI ou elas morrem na entrada. Por que na UTI? Porque ele saiu da entrada sem saber direito quais eram as qualificações e características que aquela pessoa tinha. E ele sai, pelo fato de não saber o que é, ele vai dando ações e vai matando a pessoa. Então, eu fui um exemplo clássico disso, que eu tive um infarto e tal, e as pessoas começaram a me utilizar instrumentos que não estavam equilibrados. O algoritmo do equipamento, ele estava não correto, mas ele estava conforme tinha sido previsto. Só que o técnico deixou de testar. E aí, quando você tinha a desfibrilização do coração, ele fazia o contrário. Então, quando você estava com o coração praticamente paralisado, você tinha que fibrilizar aquilo ali, você tinha que dar um jeito de fazer com que aquilo movimentava, você estava matando o sujeito, que era o contrário. Então, você estava utilizando uma máquina no sentido oposto ao que a pessoa precisava, por falta de capacitação de perfil de recurso humano no pronto-socorro. Bom, esse tipo de coisa é onde você pode estar matando muita gente que está tendo infarto, né? Às vezes até antes do hospital, pelo tempo de demora que chega, até chegar lá, né? E na UTI, você não sabia do que se trata. O Covid é um exemplo fantástico disso. Você não sabia direito o que a pessoa tinha, você não sabia direito o que fazer, você tinha alguns medicamentos que você conseguiu no mundo inteiro para fazer isso, mobilizou o mundo inteiro e teve que acontecer uma epidemia para você fazer com que a ciência e tecnologia nessa era fosse valorizada, né? Valorizado, que eu digo, como prioritário, né? E isso aí você não faz de antemão, como foi o caso de New Orleans. Você promove e faz isso de uma forma bem equilibrada, só que você não necessariamente vai saber lidar. É aquele problema, eu não sei qual é o problema e não sei qual é a solução. A pandemia que teve do Covid foi isso. Você não sabia do que se tratava, estava tentando fazer uma vacina, um remédio, fazendo um tratamento e não sabia o que saía, não é? Então, esse é o problema complexo e que uma inteligência artificial clássica não resolve. Bom,
passando disso daí, se você chegar Só uma pergunta, antes de você falar aí do próximo ponto. Você já falou assim, os cuidados, ganhos, mas assim, até no nosso título, né? Independência ou morte, no extremo, que casos houve, o que pode acontecer levando à morte, alguma coisa assim? Tem casos assim que deveria ter se considerado e não se considerou? Só do New Orleans, que seria mais grave. Um grande caso que aconteceu foi da máquina Watson, da IBM, que é onde se começou a desenvolver tratamentos de câncer, né? E se começou a fazer muitos experimentos, foi investido muito recurso, um trabalho maravilhoso. Só que, por outro lado, o que é tratamento de câncer nos Estados Unidos, o que é tratamento de câncer aqui na África e na Austrália, não necessariamente é o mesmo tratamento. Porque as pessoas têm genéticas diferentes, têm considerações diferentes, né? Então, você está usando o mesmo algoritmo ou tratamento que você tem, e isso você vai aplicar à pessoa e você pode matar a pessoa. Isso ocorreu, teve vários processos jurídicos que estão ocorrendo até hoje. Isso foi o caso que foi passado da máquina Watson como sendo um instrumento de uso. Mas não significa que a máquina Watson é ruim. É a aplicação dela que não era contextual, né? Então, se você tem, por exemplo, no caso que foi da Boeing há pouco tempo aí, né, que na verdade dois aviões caíram, economizar, por tentar cair, é um problema ético humano que você sabia já que tinha que fazer algumas integrações e interoperações dos componentes no avião, e você via que se tivesse alguns casos que tinha uma possibilidade, a probabilidade mínima de ocorrência, e ocorreu 2 vezes, o avião caiu, né, e muita gente morreu. E você continuou com aquele mesmo procedimento. Então, a Boeing teve um problema gravíssimo agora, faz pouco tempo isso, tem até um filmezinho que eles passam aí no Netflix que você pode assistir com mais carinho. Né? Eu vi, Esse é um outro exemplo, né, que é muito, muito difícil, né, de você estar enxergando. Um outro exemplo que você pode estar adotando quer dizer, você pega um determinado processo mecânico, né, e pega o robô, por exemplo, de captar bactérias em um determinado hospital, né, só que isso foi feito na Alemanha. Aí você tem bactérias no Brasil que não tem na Alemanha, e você vai colocar a mesma coisa. E você vai ter problemas, e você está achando que está resolvido e você está tendo infecção grave, né? Então, o processo de infecção hospitalar no mundo inteiro era muito grave. E onde você menos conhece o processo, porque a variabilidade... Muito grande. Por exemplo, o Brasil é um exemplo fantástico disso, porque você tem gente do mundo inteiro aqui. Você não é só japonês, você não é só árabe, você não é só... Entendeu? Ou seja, você tem múltiplas colônias e você tem interações e derivações fantásticas de pessoas que você não tem necessariamente um estudo muito completo disso. É nisso que faz com que a medicina brasileira se desponta no mundo. Mas, por outro lado, é também o fato que você tem poucos laboratórios de pesquisa porque o pessoal acha caro. Caro não, acho o custo alto de desenvolvimento de pesquisa, na verdade, o custo é muito mais alto de se manter pessoas na vida normal, achando que elas estão curadas, elas estão doentes, né, do que você fazer com que é o processo preventivo, né? A mesma coisa ocorre no crime. Tem pessoas que calculam que prender pessoas é muito caro, o custo é alto, e você não calcula na mesma taxinha, né, na mesma caixinha, o que ocorre na criminalidade, porque é disperso. Você não consegue ficar fazendo qual é o cálculo do custo de você manter as pessoas fora da cadeia. Então, você tem hoje no Brasil, por exemplo, situações que você está flexibilizando o crime, né? Então, você está flexibilizando o crime, prendendo pouca gente, e você tem pessoas na Inglaterra que, com 14 anos, você vai para a pena de morte. São extremos. Então, o que eu estou dizendo aqui, nesse caso específico, é quando você aplica uma determinada política que é válida de um país como um algoritmo para outro, né, você pode estar fazendo um grande erro. Esse grande erro pode executar uma grande tragédia, né? O Covid foi um caso muito claro disso. Então, quando a gente imagina que a gente tem vacinas, e, na verdade, isso não é vacina ainda, porque demora um determinado tempo para você chamar de vacina, mas você vai se defendendo e vai criando coisas conforme você pode.
Então, mas não se pode dizer o seguinte, olha, a Covid está controlada, eu não vou ter mais isso, né? Se você faz isso, você pode ter interesse político, econômico, financeiro, né? Mas, na verdade, se você for na verdade, você sabe que não é assim que ocorre. A mesma coisa você vai ter em escolas, né? Escolas, hoje, você tem inclusão social de pessoas com deficiência. E, em vez de você mudar a pedagogia de como é que você vai fazer, você vai colocar pessoas com deficiência em escolas específicas, né? Então, você está tratando o assunto não mexendo com a pedagogia, fazendo com que a pedagogia seja sempre a mesma. Entendi. Dependendo da especialidade, você está matando a criança. Está matando, que eu digo, a oportunidade dela conhecer, né? Outros. Agora, o que é uma escola, né? Então, aí entra o assunto, quer dizer, a escola é você gerar autonomia para a criança ou você dar o conhecimento de matemática, português, as coisas lógicas para que ela possa se desenvolver. As duas coisas. Então, você pode ter um hospital onde você cura o doente, onde você trata preventivamente o doente, e você tem instituições de saúde para não deixar o doente ficar na beira da morte, né? Então, são conceitos institucionais, organizacionais, de você mexer com o físico, o fixo e o contextual. E isso daí, muito. Não, pode falar, desculpa, termine, desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, e com isso você tem uma variabilidade enorme de robustez de sistemas, né? Você vai chegar, eu vou colocar um exemplozinho. Fuad, só mais uma pergunta aqui, do Nilson Chaves, achei interessante, tem a ver com o que você acabou de falar. Ele fala assim, professor Fuad, eu gostaria de saber se a inteligência artificial usada pelo Google e pelo Facebook, por exemplo, para analisar o comportamento e interesse das pessoas sobre o seu domínio, tem relação com a inteligência artificial descrita pelo senhor? Não. O que é não? O que eu estou dizendo é na completude do que eles fazem, porque o que eles estão fazendo, embora você está tentando ver o que significa no Google você fazer uma interpretação de uma linguagem natural, e você ver comportamentos humanos, você ter bancos de dados fantásticos, você ter dinâmicas de bancos de dados enorme, como você tem no Facebook de relacionamento, né? E você imaginar que você vai tratar uma pessoa, né? Como eu estava dizendo em outros, vou usar um exemplo do Google, por exemplo, para você tratar um doente dentro de um hospital. Como, por exemplo, você pegar protocolos do Google e colocar dentro de uma escola para você capacitar pessoas. Ou do Facebook, que você gostaria de ter um relacionamento exponencial de pessoas e, na verdade, uma pessoa coloca o aniversário dela você naquele dia e você tem 1.500 pessoas chegando na casa dela, né? E que ela não esperava que isso ocorrer, né? Então, na verdade, é exatamente o seguinte, quer dizer, para responder aí para o Nilson, o que ocorre é que esse processo exponencial de você criar condições dependente de contexto, né? O Google está caminhando, mas muito devagar nisso, não é o Google, é o mundo. O mundo está muito devagar. Se você for no governo brasileiro, no governo americano, no governo alemão, no governo chinês, russo, e você vê o que eles têm de nível de inteligência artificial aplicado em governo e políticas públicas, você vai ficar extremamente assustado. Você vai ver, extremamente assustado, porque o que eles fazem? Aqui nós estamos vendo o processo, por exemplo, vamos ver em todas as políticas que tem de saúde. Você viu o exemplo do Covid que aconteceu em todos os lugares, né? Ou você tranca o cara em casa e bate no cara para ele ficar em casa, ou você fala para ele ir para a rua, senão ele não vai trabalhar e ele vai gerar um problema econômico, né? Ou você tem um problema social de segurar as pessoas. E elas morrem, e outras vivem. E você não sabe quando morre e quando vive, porque depende muito da humanidade da pessoa. Tem pessoas que pegaram Covid, não foi, por exemplo, não foram tratadas de forma, eu diria, foram tratadas de forma como se fosse não tendo Covid, porque não se mostrou nenhum tipo de efeito, de sintoma. E 3, 4 meses, 6 meses depois, ela tinha tido Covid e na verdade, ela não sabia, ninguém sabia, e ela teve um processo dentro dela de infecção, ou mesmo de infarto, porque ela tinha tido Covid e ninguém sabia. Por exemplo, então, na verdade, o que o Google, o Facebook vai resolver com isso? Não resolve nada. Então, se você for pegar o Facebook para usar
para fazer publicidade das pessoas, fazer com que as pessoas se conheçam, tal. Tudo bem, é uma máquina de Estado que você vai fazer a coisa comum. Um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, e vai exponenciando. Você pode até colocar uma fórmula matemática para fazer isso, que é o que eles fazem. E no Google também você vai fazer isso. Você vai fazer algoritmos cada vez, o que eles chamam de inteligência, mais funcionais, né? Conforme essa situação humana. Então, é muito ruim você falar que um algoritmo é inteligente. Né? O artifício, esse é um grande problema que tem na palavra inteligência artificial. É como se uma inteligência fosse do artifício ou fosse do ser humano. A inteligência é humana, é do mundo vivo. E o artifício tem funcionalidades para satisfazer aquela inteligência humana. E isso que ninguém explica direito, então vem essas confusões. Pô, eu não sei se eu cheguei a explicar. Não, ficou. Aí até teve aqui uma questão, e tem tudo a ver também com nossa questão do contexto, etc. Se lê muito sobre sociedades autotransformativas. Se você pudesse explicar um pouco sobre isso. Eu vou fazer isso sim, mas eu gostaria de chegar, se você me perdoe, eu gostaria de falar sobre isso aqui. Isso aqui é o seguinte, a gente falou no começo, essa célula aqui, olha. Essa célula aqui é uma célula de um organismo. Esse organismo pode ter milhões de células, né? Como é o nosso caso, como é o caso da Caixa Econômica Federal, o caso do Brasil, né? Agora, você imagina o seguinte, eu tenho um determinado resultado aqui que eu vou começar e vou processar ele, vou gerar um outro resultado, vou processar, e cada vez que eu processo isso aqui, vamos supor que eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, tá? Vamos supor que eu consiga fazer com que isso daqui fosse 10 formas diferentes de chegar de um resultado para outro. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também. Aqui também, aqui também. E eu tenho 10 transições a serem feitas. Então, eu tenho 10 elevado a 10 processos diferentes, onde eu vou ficar sob controle e entender no meu laboratório vivo apenas 100 células. Pô, por que o laboratório não pode investir em 100 células para ganhar robusteza num processo que eu posso permitir 10 elevado a 10 processos diferentes? Então, aquilo que é tratável, que é essas 100 células, esses 10 elevado a 10 são intratáveis. A mesma coisa vai ocorrer aqui na pergunta que você me fez agora, que é uma, na verdade, eu vou começar por aqui, que aqui você tem o impacto do setor agrícola na sociedade, né? Ele tem esse tipo de curva. E você tem, na verdade, a informação, que é outro tipo de curva. E o que é impacto? É impacto no tempo, que no começo você tem um pouco impacto, vai aumentando, vai diminuindo o impacto, conforme a novidade que você tem, conforme o uso que você tem, etc. Isso aqui foi muito discutido por um economista, o Schumpeter, chamado Schumpeter Waves, né? São as ondas de Schumpeter, e onde você tem que, claro, para cada tipo de setor. Então, você tem outras indústrias, tem automação, serviços, olha, serviços e assuntozinhos, olha como é crescente, ó. Automação também, né? Então, você vai vendo aqui que tem muitas coisas que são só crescentes, e outras são muito processos conforme distribuição normal. Esse é o que se imaginava, não é assim? Né? Aí, na verdade, foram descobrindo que o conhecimento vai duplicando, a tecnologia vai tendo que aumentar conforme o conhecimento, as ferramentas também conforme a tecnologia, e a industrialização está lá capenga, não consegue absorver. Então, começou a se pensar no quê? Né? Nesse processo aqui de você estar convergindo essas curvas. Você fazer com que a industrialização chegue mais próxima da ferramenta, da tecnologia e do conhecimento. Até você chegar em processos que você tem hoje, que eles são, como, por exemplo, o surgimento da internet, o surgimento do celular, né? Que você teve o pico de salto. Né? Então, você vai tendo aqui um impacto exponencial, conforme um determinado evento, uma descoberta que você tem. Isso ocorre também nas doenças. Só que quando você tem isso numa comunidade, numa sociedade, na verdade, né? Quando você fala que você vai usar a inteligência artificial na sua mais completa forma possível de atuação, é quando ela vai se autocontrolar, vai se autogerenciar. Então, é uma sociedade autotransformativa. E isso aí a gente vai precisar de que o negócio, a sociedade em si, ela evolui e busca fazer com que a tecnologia evolua com a sociedade. Então, esse é o nosso desafio hoje, é você conquistar sociedades autotransformativas. Então, isso vamos dizer, a tendência, o sonho de qualquer pesquisador de inteligência artificial.
Uhum. E que, na verdade, não é tão simples, né? Porque você está aqui ainda, olha. Ó, você está aqui ainda. Não está nem aqui, você está aqui, ó. Né? Então, para você poder chegar... Aqui tem alguns casos, aqui tem alguns casos, a maioria dos casos é aqui, e para você chegar aqui é muito difícil. Muito difícil. Então, quando a gente chama de sociedade autotransformativa, né, seria você fazer com que a parte, vamos dizer, humana, contribui e faz com que a parte fixa possa ser evoluída num tempo tal que a parte humana requer. Então, é como se você fosse fazer o desenvolvimento de uma parte fixa em tempo real, conforme o tempo que a sociedade requer. Então, exige previsibilidade. Na verdade, exige o quê? Trabalhar com o ser humano. Você vai cair na educação. Você vai fazer que a escola, por exemplo, o sapateiro é uma escola. Todos os órgãos de serviço são escolas. O que é, na verdade, uma escola? Você vai dividir a escola e a academia. A indústria é uma escola. E quando você vai integrar e interoperar essas escolas, você está gerando tecnologia conforme a necessidade da sociedade. Então, na verdade, quando você está querendo formar isso, esse é o desafio, o grande desafio. Eu estou colocando porque você me pergunta. Não. Eu acho que, não sei se diretamente ligado, mas assim, eu achei interessante a pergunta aqui da Renata Alves, ela faz a seguinte pergunta, talvez tenha correlação. Doutor Fouad, você pode falar sobre a inteligência artificial nos processos construtivos, no processo de urbanização urbana, onde a cidade é um organismo vivo? Veja bem, é exatamente isso aí que ela está perguntando, é parte do processo da sociedade autotransformadora. Por isso que eu coloquei aqui. Sem sombra de dúvida, é uma parte, a parte de urbanismo, né? Mas você imagina a parte educativa, a parte de saúde, você imagina as telecomunicações e as comunicações e as mobilizações na urbanização. Quando você está fazendo a parte urbana, né? Será que é melhor você se deslocar ou é melhor você se atuar conforme as telecomunicações e entender que o deslocamento é mais para entretenimento, né? Isso o professor Ramamurti falou nos anos 80, a gente morreu de dar risada, mas na verdade é isso aí que precisa. Você precisa intensificar a comunicação à distância, né? E intensificar também o entretenimento das pessoas para você ter comunicação social, porque ela só vai ser autotransformativa se essas pessoas puderem se cuidar, forem autônomas. Então, a autonomia da sociedade vem conforme a autonomia de cada ser humano, e aí em torno dos seus grupos, em torno dos seus serviços, né? Em torno de todos os seus setores, e aí então você vai ter uma sociedade autotransformativa. Mas, com certeza, passa por esse processo que a Renata Alves colocou. Com certeza. Obrigado. Aqui o Arthur Mando, ele faz uma pergunta onde eu vou ler aqui, mas eu não sei o que é o contexto, o que é a transição. Mas assim, até onde o controle por câmeras das pessoas na China pode interferir no modo de vida dessas pessoas? Difícil, né? Bom, eu acho que isso daí é o processo de você fazer a vigília de cada um, onde quando você percebe que você está sendo vigiado por todos, você se comporta de uma forma. Quando você está sendo vigiado por você só, você se comporta de outra forma. Quando você é vigiado por grupos, e onde esses grupos são distintos, você também tem uma outra forma de comportamento. O processo é como você aprende isso, né? Então, quando o Estado vigia a pessoa, é uma forma. Quando a sociedade vigia a pessoa, é outra. Porque o Estado é como se fosse um processo, é como se fosse uma infraestrutura da sociedade, que tem um processo de controle. Ou seja, o controle social é feito pelo Estado. O controle econômico é feito pelo Estado. Você começa a entrar no processo filosófico de ideologia política, né? Então, e também entra um contexto muito diferente, que é o comportamento humano. O comportamento humano, ele vai depender muito também das suas características de saúde específicas de cada um. Comportamento não é só o que é o externo para o interno, mas é de dentro dele para fora também, né? Então, a emoção é algo que muda muito. O uso de tecnologia, o uso de várias coisas. Você fala, Arthur colocou o processo de vigília, né? De câmaras, né?
Então, na verdade, as câmeras são importantes? São importantes para você detectar crime, para você detectar o que está ocorrendo, ver comportamento, não para vigia de cada pessoa, para você fazer controle social, mas não é para controle individual. Então, esse tipo de coisa é muito debatido nas ideologias políticas de hoje, né? E sempre foi assim. Mas, de qualquer forma, o grande detalhe que tem aqui, Adalto, se você me permite, quer dizer, quando a gente fala isso daqui, ou quando você fala disso daqui, na verdade, que é o Laboratório Vivo, se eu tivesse nas organizações hoje, se elas tivesse junto com elas, e o Estado, e a sociedade, seja quem for o controller, tiver noção e a consciência de que o investimento na inteligência, o investimento na ciência e tecnologia, né, ele faz com que o custo operacional diminua drasticamente, eles fariam isso. Ou seja, eles investiriam em laboratórios vivos, que seriam, na verdade, Embrapas da vida, né? Tá certo? Ou seja, e essa área é uma área muito pouco estratégica no mundo inteiro. Entendi. As pessoas brigam por processo de poder político, mas não brigam para poder estar em paz, para poder estar diminuindo o custo, para que todo mundo melhore a sua qualidade de vida. Então, eu vejo, por exemplo, o trabalho da FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, né, onde vocês estão mexendo com o processo que a gente discutiu uma vez aí, e você poderia estar me ajudando nisso, MEG, né, que é a Metrologia de Excelência da Qualidade, e onde você está vendo a qualidade de gestão, né, quer dizer, o que significa você ter qualidade de gestão? Né? Significa você saber para onde você vai e saber qual é o processo que você traça para saber onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, o que você faz? Né? Como é que você vai enxergar a qualidade se você não sabe para onde você vai? Né? Então, e não considera o contexto, né? Aí fica um pouco pior, né? Porque aí é melhor ficar parado. Eu tenho um amigo meu que ele fala o seguinte: quando você não sabe para onde você vai e quando você não conhece o contexto, é melhor você ficar parado para não fazer... O risco não é para fazer merda em francês, não. É para não fazer merda em português. É aquela historinha que você me contou uma vez em francês. Né? Deixa eu fazer uma última pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui. E, na sequência, eu já vou deixar aberto para você também, quanto tempo se quiser fazer considerações finais, etc. Mas ele acho que abre bem, o Leandro Aversa, né, para as tuas considerações finais. Ele fala assim: professor, com sua experiência, qual o seu entendimento sobre o estágio de evolução da inteligência artificial que está sendo vendida, praticada no mercado? Eu diria o seguinte: uma coisa é o que você está sendo vendido e praticado no mercado. Eu vou um pouco mais aquém do que se está se estudando. Ou seja, do que se estuda ainda está longe. A inteligência artificial... Se ela está longe onde você estuda, você imagina quando você faz pesquisa e desenvolvimento, quando você vai para a indústria e quando você oferece como um produto no mercado. Hoje, o produto no mercado é coisa física. Se você não tem uma coisa física para vender, ou um método, tangibilizando o método, você não consegue vender. Então, na verdade, o nível de inteligência artificial que você tem é muito baixo. É extremamente baixo. Entendi. Eu fico até um pouco revoltado, pessoalmente falando, quando eu penso o seguinte, quer dizer, as pessoas são muito inteligentes, fazem coisas fixas, extremamente, com muitas funcionalidades, mas tem uma burrice enorme na hora de usar. Por quê? Porque não considerou o contexto. Então, eu vejo assim, tá muito bom a gente ter a inteligência artificial que está sendo colocada no mercado. É muito bom ter. Mas tem que saber quem é que recepciona isso para ser usado. Se você tiver hoje, né, um tomógrafo dentro de um hospital e você vai ver a tomografia para você fazer um tratamento médico, né, e que esse tomógrafo ele pode ter vários níveis de inteligência, de funcionalidades distintas, de precisão distintas. Só que acontece o seguinte: quando o agente vai entregar algo específico e objetivo, a inteligência artificial está boa. Porque ela fala assim: a inteligência que eu preciso satisfazer é exatamente fazer a entrega que eu precisa e o objetivo que eu defini. Quando você tem essa entrega objetiva que você vai definir, e quem vai definir essa entrega, que você for entregar, você vai entregar um ser humano diferente, aí muda a figura. Aí, então, a inteligência artificial ela sai do nível 5 e vai lá para o nível 0, né? Ou seja, você é nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, e vai para o nível 0. Quer dizer,
o que significa a inteligência. Então, eu diria que hoje o estágio que nós estamos, ele está num estágio ainda muito no seu início, como estava nos anos 70, 80, não mudou muito, porque na educação, se você for ver, nos currículos de ciência da computação, na verdade, inteligência artificial, software e matemática devia ser transdisciplinar. Enquanto a educação não for transdisciplinar, você não vai ter soluções de inteligência artificial. Porque qualquer problema que tem na realidade, ela depende de múltiplas disciplinas. Pessoas que entendem de disciplinas diferentes trabalhando juntos para resolver um problema comum. Então, estou tentando colocar em termos de maturidade. A mesma coisa são das organizações, não só da inteligência artificial. Imagina que uma organização é prevista como ser uma organização de produção de insumos agrícolas. Ela é uma máquina contextual, uma máquina que tem pessoas, tem máquinas, tem etc. E ela vai produzir insumos agrícolas. Pô, se ela for produzir insumos agrícolas e aquilo que ela está entregando vai matar gente, pô, então não dá, não dá. Então, depende do contexto que você está recebendo, o que você está pegando da indústria e como você aplica isso, é que é o problema. Você tem a trigonometria e como você aplica a trigonometria no mundo real é outra coisa. Não é que a trigonometria está errada. A forma de aplicação que você está tendo e o contexto não está sendo o mais completo possível. Eu diria o seguinte, que, na verdade, essa pergunta que é o Leandro, né, que fez. É, Leandro. Então, a pergunta é o seguinte, quer dizer, você tem processos que sejam mais dependentes de contexto quanto mais possível, o quanto mais você criar sensores e cada vez você criar laboratórios vivos para gerar processos contextuais, né, você tem uma inteligência artificial mais vamos dizer assim, mais satisfeita pelo ser humano. Uhum. Quando você tem algo menos, mais repetitivo, e que você não tem esse processo, que você acha que qualquer máquina faz, né? Então, você está no seu início da sua chamada IA, né? Que de forma indelicadamente falando, ou delicadamente falando, eu não quero machucar ninguém, mas o que ocorre não é a inteligência que é artificial, e nem é o artifício que é inteligente. É o processo de você fazer com que os artifícios atinjam a satisfação da inteligência. Uhum. E isso, sim, eu enxergo como sendo a inteligência artificial do futuro, que é a sociedade autotransformativa. Legal. Muito bacana, Ford. Havia outras perguntas que a gente vai passar depois para você, mas eu agradeço aí enormemente a tua participação, né, Patrícia? Nós vamos enviar o PDF da tua apresentação. As perguntas que foram feitas a gente não conseguiu responder. Se passar, a gente vai encaminhar para você, né? E ficamos muito contentes aí com tua contribuição. Eu vi várias observações aí de pessoas que, né, puxa, não pensava que fosse assim, que bacana, né? Agora entendi, né, o que se quis dizer. Então foi uma reação bastante grande e um público, né, bastante com número grande aí. Então agradeço enormemente. Queria anunciar os próximos 2 webinários. Um é com o Ricardo Lafray, o presidente da Abraman, que vai falar sobre a gestão de ativos e as empresas exponenciais que, em tese, não deveriam ter mais ativos. Então, uma dicotomia interessante. E o Carlos Hilário, da Embraer, vai falar sobre emissão zero na indústria aeronáutica. Então, são 2 temas bem interessantes. Queria agradecer novamente o patrocínio do Bradesco, da Sabesp, do Grupo Vibra. Eu gostaria de agradecer a você e a FNQ, de que, na verdade, vocês permitiram que eu pudesse ser aberto o suficiente, e não é tão simples você achar pessoas de cabeças abertas que possam estar questionando, olhando e não julgando o que a pessoa está colocando, como você está fazendo. Então, meus parabéns e muito obrigado pela receptividade que a FNQ está dando. Não, eu agradeço também ao Sistema S, Sescop de Cooperativas, a Federação do Comércio de Bens e Serviços, né, o FEComércio Sesc, Senac do Rio Grande do Sul, e o apoio, né, do MS Competitivo e do Excelência Santa Catarina. Então, novamente, queria agradecer enormemente a você, Fuad, né? Todos têm teu contato agora, nós já fizemos projetos no passado, quando eu estava na Siemens,
nessa rodada agora nós tivemos algumas ideias para fazer, né, algumas parcerias de estudos em relação ao MEG, né? E então queria agradecer a todos. Para mim é muito importante aqueles que possam contribuir com algum aspecto que acham que poderia ser melhorado, né, nos nossos webinars, né, um feedback contextual, né, Fuad? Eu agradeço bastante para a gente melhorar aí para as próximas. Fuad, muito obrigado e obrigado a todos que assistiram a gente. Até a próxima. Até obrigado mais. a todos pela paciência. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Tchau.